arma trespassou o pulmão. Toda a ciência humana é impotente. Lélia não passará desta noite. Julguei do meu dever prevenir-vos, mas não o poderia fazer diante da moribunda. Uma palidez esverdeada, entremeada de manchas vermelhas, cobriu o rosto e o pescoço de Tibério, que se apoiou mais fortemente na parede, enquanto com as mãos amarfanhava nervosamente as próprias vestes. Os lábios lhe tremiam. Nada respondeu, cabisbaixo. Fez-se um silêncio de morte. Por fim, impertigou-se. O rosto se tornara impassível e cruel, como de costume. Muito bem, Marcos, teus cuidados são supérfluos, eu próprio velarei a moribunda. Reentrou no aposento e fechou a porta à chave. Pobre Lélia, exclamou Marcos desesperado, só com ele, que morte horrível. Retiramo-nos para um pequeno vestíbulo, de onde podíamos notar a saída de Tibério. Gostaria bem de saber o que se passava no interior, mas as sentinelas não abandonavam o corredor. Marcos continuava impassível qual esfinge, somente o suor frio lhe carinhava a fronte e notei que minhas palavras de consolo não eram percebidas. Finalmente, pelas 3 horas da madrugada, abriu-se uma porta e passos apressados ecoaram no corredor. Tibério saíra, sucumbido, pálido como um cadáver. Sem olhar ao redor e sem mesmo fechar a porta, dirigiu-se para os seus aposentos. Entramos então no quarto de Lélia. Estava morta. Uma grande calma e profunda satisfação lhe transparecia do rosto. Marcos ajoelhou-se junto do cadáver e eu afastei-me devagarinho para não perturbá-lo na sua compunção. Profundamente emocionado, voltei para casa e, por distrair-me, entrei a trabalhar um leopardo que me mordera um braço. Desejava domesticá-lo, mas nisso, havendo-me acalmado um pouco, deitei-me e adormeci. No dia seguinte, Tibério me chamou para domar um magnífico cavalo com que lhe presentearam. Recebi ordem de me dirigir em seguida aos seus apartamentos, para arrancar os dentes a 2 pequenos tigres. Chegando ao palácio fui logo ver Marcos. Estava profundamente abatido e muito desfigurado. Fiz, também, curta visita à morta, então já ricamente vestida. Terminados os outros encargos, introduziram-me no quarto de Tibério. Deitado num canapé, folheava pergaminhos. Assustei-me com a sua palidez e incrível expressão de ferocidade retratados no rosto. Com minha chegada, ergueu a cabeça e apontou-me os 2 tigrezinhos seguros por um escravo. Ocupa-te com essas 2 feras, disse, quero assistir à operação, depois, aqui ficarás alguns dias, a meu serviço. Os animais foram conduzidos para perto do canapé, seguros por negros e arranquei-lhes os dentes com a destreza habitual. Depois, tive a honra de permanecer junto do tirano, a fim de o distrair, pois se achava muito triste, afastava os familiares e a mim era dado diverti-lo no seu isolamento. Toda noite, por algum tempo ele permanecia junto do corpo de Lélia, mas sua fisionomia se tornara impenetrável. Chegado o dia dos funerais, ordenou que a pira crematória fosse armada num dos pátios do palácio e, de pé, junto à janela, assistiu à cerimônia. Tudo se fez com grande pompa. Embora Lélia houvesse conservado a religião dos seus maiores, uma legião de sacerdotes nossos foi convocada. Colocaram o féretro sobre a pira, com todos os rituais e cânticos em uso. Conservei-me de pé, no centro do pátio, entre os assistentes, mas não tirava os olhos do rosto de Tibério, que, apoiado à janela, acompanhava todos os detalhes com um olhar enraivecido. Quando acenderam a pira, mudou várias vezes de cor. O fogo já se propagara por toda parte, quando, num dos lados declinou um pouco e a cabeça da morta tornou-se visível por um instante, como para dizer um último adeus. Percebeu-se distintamente o perfil de Lélia iluminado pelas chamas. Depois, a fumaça tudo encobriu. Tibério, diante desse quadro, recuou bruscamente. Pouco depois, fui chamado para junto dele, a fim de jogar os dados. Quando entrei, ele estava sozinho e andava pelo quarto a passos precipitados. Por fim, assentou-se e começou a jogar. A partida já durava silenciosamente muito tempo, quando surgiu um padre que havia assistido aos funerais. Trazia a magnífica urna, tudo que restava de Lélia. Depois de tê-la depositado sobre a mesa, retirou-se. Tibério interrompeu o jogo e entrou a cismar profundamente. Depois abriu a urna e com 2 dedos retirou um pouco de cinza, dizendo, vês?
É tudo o que resta da criatura teimosa e má. Eu a reduzi a cinzas, terrível é o meu poder. Inclinei-me profundamente e ele acrescentou, sabes, gladiador, o que pretendem os padres egípcios? Não, respondi. Pois bem, eles acreditam que isto renasce, designando os cinéreos resíduos. Então, a ser verdade, isto renascerá com toda a sua coragem e insolência indomável, que eu, o futuro imperador, não pude vencer. Empurrou bruscamente a urna. Não quero mais combatê-la. Depois que a vi, não tive mais sossego. Os egípcios são loucos e insolentes. Além disso, pálido sorriso lhe descerrou os lábios. Tibério não pode renascer senão imperador e isto não será ainda tão mal. Tomou os dados. Vejamos qual de nós ganhará. Se fores tu, gladiador, a pretensão dos egípcios é falsa. Se for eu, é verdadeira. Atirou os dados e ganhou. Nesse momento, Débimas bem conhecida risada feriu nossos ouvidos. Tibério ergueu-se de olhos esbugalhados, tomou-me do braço e murmurou com voz trêmula. Ouviste a risada? De quem era? De quem? E bati o queixo. Responde. Reconheceste a risada? Fala, ordeno-te. As pernas lhe dobravam. A fisionomia tornou-se horrorosa. Eu mesmo tremia. Intrépido diante de qualquer perigo humano, sentia-me agora ali desfalecer diante do invisível. Um suor frio cobriu-me o corpo. Lélia. Foi ela quem riu. Exclamei fora de mim. Tibério largou meu braço, recuou, e com o dedo me apontou a mesa em que tínhamos jogado. Ao lado dos dados ainda reunidos, meus olhos apavorados descobriram um camafeu bem reconhecível. Era uma pedra preciosa, na qual estava gravado o retrato de Tibério, engastado em forma de medalhão, suspenso por uma corrente de ouro. Pertencia a Lélia, oferta de Tibério. A moça deveria usar sempre aquela joia e Tibério jamais consentiu que a tirasse, até mesmo para ser incinerada. Recordava-me perfeitamente de que, momentos antes, nada havia sobre a mesa, além da urna e dos dados. Meus olhos estavam como que pregados no camafeu, trazido por mão invisível e o sinistro riso de Lélia, ainda timbrava em meus ouvidos. Ah, exclamou com voz abafada, os mortos voltam. Então? Que significa isto, gladiador? Nada pude responder e apenas enxugava o suor que me cobriu o rosto. Pouco a pouco Tibério recobrou seu natural, passou a mão pela fronte como querendo afastar dolorosos pensamentos, que jamais uma palavra desta história escape dos teus lábios, gladiador, se é que tens amor à vida. É, pois, verdade que se revive e ela riu-se. Teria dissimulado um sentimento de ternura para mim, pobre Lélia. Tomou o camafeu, beijou-o acrescentando, se bem-vindo da parte de quem vens, tu que sobreviveste ao fogo. Chamou os guardas e despediu-me. Daí por diante, evitou sempre permanecer sozinho, à noite distribuía soldados ou escravos nos degraus do leito. Naturalmente, guardei o segredo, só a Marcos contei a estranha ocorrência. Pouco tempo depois da morte de Lélia, Gálio foi a Roma, a negócios. Preparava-se nova guerra, da sua comitiva fazia parte o seu médico Graco. O procônsul visitava Tibério amiudadas vezes e, uma tarde em que estavam reunidos, ocorreu esta cena, que me foi relatada por um dos presentes. Falava-se da morte de Lélia e Graco, que tinha escutado com a maior atenção, perguntou. Ficou bem esclarecido que meu ferimento era mortal. A essas palavras Tibério ordenou que lhe trouxessem uma certa caixinha. Abriu aí, com espanto dos presentes, retirou ataduras impregnadas de uma substância enegrecida. Examine isto, doutor, disse apresentando as ataduras a Graco. Este material estava embebido em bálsamos aplicados pelo doutor Marcos. Estás de acordo com a eficácia do remédio? Graco, que há muito invejava a posição de Marcos, tomou da faixa, examinou-a como entendido e levantou-se. Tibério, meu augusto senhor e futuro soberano, fostes traído e enganado. Este bálsamo, aparentemente saudável, era um veneno mortal. Marcos estava presente, mas, triste e pensativo, não se tinha metido na conversa. Tibério fixou nele um olhar penetrante e cruel. Eu desconfiava da verdade, médico de nervos frouxos. Tu muito requestaste a bela Lélia e eu te predisse que teus nervos te perderiam. Responde, traidor que me enganaste,
Quem te permitiu tocar na minha bem-amada? Marcos viu-se perdido. Levantou-se e, cruzando os braços, disse: Sim, tirano, eu matei-a. Por muito tempo fraquejei, porque amava, mas, quando a feriste, não mais desejei continuasses a cevar nela tua crueldade. Mata-me, pois não desejo viver. Tibério sorriu, com aquele malicioso sorriso todo seu. Vede que traços de sua passagem nos deixou essa linda Lélia. Prendam-no, ordenou, apontando Marcos. Amanhã será julgado por assassínio e traição. Uma hora mais tarde eu era prevenido desse funesto acontecimento. Marcos, que praticava muita caridade, contava numerosos e devotados amigos, tentaram salvá-lo e a peso de ouro ele evadiu-se com o seu carcereiro, embarcando ambos num navio de comércio. Quando Tibério soube da fuga, insensata raiva se apoderou dele. Fez perecer em torturas horríveis mais de 30 pessoas suspeitas de cumplicidade no feito, mas esse massacre não o acalmou. Batia có nos punhos, sapateava e gritava: de que me servem todas estas miseráveis cabeças em troca da do traidor? Felizmente, esse furor se anulava porque Marcos estava a bom recato. Com o correr do tempo fui me sentindo assaz isolado, tinha perdido os melhores amigos, os companheiros da infância e resolvi casar-me. Queria desposar a jovem prisioneira que estava a meu serviço, meiga e encantadora criatura extremamente devotada, mas quando Febé soube desta novidade, tomou-se de terrível acesso de ciúme, ainda que possuidora de 2 raríssimos tesouros, Tibério e Sejano, foi à minha casa e desfechou uma cena injuriosa, jurando vingança e prometendo assassinar minha esposa. Meu casamento se realizou sem novidade, mas, tempos depois, Tibério, para festejar um acontecimento de que não me recordo, ordenou grande espetáculo no circo, no qual Febé devia tomar parte como dançarina. Preparando-me para o festival, tristes pressentimentos me assaltaram, uma inquietação me torturava, mantinha-me abstrato e abatido. Com o coração cerrado, despedi-me da jovem esposa, perturbada e lacrimosa diante das minhas apreensões. Entrei na arena. Devia combater sucessivamente, nesse dia, um leão, um tigre gigantesco e 2 leopardos. Esperei o primeiro inimigo, impassível como sempre, mas desde que o tigre saiu, notei nele estranha agitação, rugia surdamente, o pelo estava eriçado e meu olhar parecia haver perdido a força. Estava muito ocupado em dominá-lo, quando repentinamente mão invisível abriu segunda jaula e o leão apresentou-se furioso, pelo eriçado, batendo com a cauda nos flancos, investiu-me pelas costas e pousou as patas nos meus ombros, rugindo. Com acento circunflexo frente ao tigre, por trás do leão, senti-me perdido e um grito se me escapou. Nesse instante 2 leopardos saíram, por sua vez, e atrás da grade vi Febé olhar-me com expressão escarninha. Combate mortal, medonho, travou-se entre mim e a malta. Eu sentia o hálito quente dos leões, seus dentes e garras rasgavam minha carne, clamores e brados de terror repercutiram no ambiente. Todos os gladiadores armados acorreram, mas, feras irritadas me cercavam igualmente, e assim não puderam defender-me. Caí de joelhos segurando o alfange com mão desfalecente, o tigre abaixou a enorme goela à minha garganta. Dando um último grito, enterrei o ferro no peito da fera. No mesmo instante senti dor atroz, parecia-me que o cérebro explodia, que os olhos saltavam das órbitas, sucumbi como que galvanizado, um peso enorme a sair de mim, arrancando-me todos os membros como se eu fosse retalhado em 1000 pedaços. Depois, qualquer coisa como se um raio me ferisse. Quando recobrei consciência de mim mesmo, ele levava-me numa atmosfera transparente e azulada. Ao derredor se comprimiam seres flutuantes e leves, que me cobriam de fios luminosos, parecendo que me tiravam de qualquer coisa pesada que ainda me retinha. Meu olhar voltou-se para a terra e vi o circo. Na arena, estendida sanguinosa massa informe, conservava intacta apenas uma bela cabeça anelada. Uma avalanche de espectadores se comprimia à volta do cadáver. Alguns passos adiante, estendido também o tigre, meu valente competidor. A centelha indestrutível acabava também de se desprender da sua massa corporal. Espíritos de animais, de evolução superior à sua, auxiliavam-no a se destacar. Liberto e feliz, lancei-me no espaço, rodeado pelos meus velhos amigos e protetores.
Astartus. Nota: o gladiador Astartus encarnou, através dos séculos Faraó Merneptah, no romance do mesmo nome, Caius, em Herculanum, conde de Rabernaum, em Abadia dos Beneditinos, e o próprio conde Rochester, na sua existência terrena com o nome de Joliot, 1648 a 1680, cortesão e poeta inglês. Fim.